o Evangelho do Senhor Jesus, no relato de João, capítulo 17. Vou pregar 3 sermões na oração sacerdotal. O primeiro deles é hoje, e posteriormente mais 2 reflexões na oração sacerdotal. Você achou? Está com saúde? Vamos ficar de pé? Aqueles que não estão com a Bíblia, está ali na tela, para que os irmãos possam acompanhar. Vou ler todo o capítulo para nosso apanhado geral de contexto hoje. Diz assim a palavra de Deus: tendo dito essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe destes. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me em tua presença com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram teus e os destes a mim, e eles guardam a tua palavra. Agora, sabem que tudo o que me destes provém de ti, pois lhes dei as palavras que tu me destes, e eles a receberam. Verdadeiramente conheceram que sai de ti e creram que me enviastes. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e neles sou glorificado. Já não permaneci no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo, e eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me destes. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora, vou para junto de ti, e isto digo enquanto estou no mundo, para que tenham em si a medida completa da minha alegria. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que eles também sejam em nós um, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes dei a glória que tu me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes, e o que os amastes como também amastes a mim. Pai, quero que onde eu estiver, estejam também comigo, aqueles que me destes, para que vejam a minha glória, a glória que me destes, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci.
e estes conhecem que tu me enviastes. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e continuarei a dar-lhes a conhecer o teu nome, para que o amor com que me amastes esteja neles, e eu neles esteja. Santo Deus, obrigado por tua palavra preservada a nós até hoje, Senhor. Obrigado por poder desfrutar da oração do teu Filho, anos e anos e anos depois. Obrigado, Deus, por poder sentir a intercessão do seu unigênito por nós, através da sua Escritura. Obrigado, Pai, pelo registro bíblico desse momento que Jesus esteve orando por nós. Ó Pai, agora nós te pedimos, fale aos nossos corações por tua palavra, pois ela é suficiente, é inerrante, é poderosa, ela é viva e eficaz, ela pode penetrar no profundo da nossa alma e nos transformar de dentro para fora. Senhor, fale com o seu povo, edifique o seu povo, encoraje o seu povo, santifique o seu povo, fortaleça o seu povo, disciplina o seu povo, exorta o seu povo, para que a sua igreja esteja ilibada e que o seu nome apareça em nós e que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. O primeiro sermão é o contexto que estamos. Eu quero colocar essa passagem com você no momento exato que Cristo está passando. E vai passar aquilo que veio acontecendo, a passagem e aquilo que ele vai passar. É o primeiro sermão. O segundo sermão, nós vamos olhar para as três partes da oração. Quando Jesus ora por ele mesmo, quando Jesus ora por seus discípulos imediatos e quando Jesus ora por nós, hoje aqui, os seus discípulos, a igreja de hoje. E no terceiro sermão, nós vamos olhar o conteúdo dessa passagem. E se divide em 4 sessões: salvação, a segurança do santo, a santificação e a unidade da igreja. Quando nós olhamos para essa oração, quando nós lemos essa oração, quando você olha para a sua Bíblia, essa oração ela tem o título aí na sua Bíblia, oração sacerdotal, ou a oração intercessória pelos santos. E quando nós olhamos para esse texto, imediatamente nós precisamos notar uma realidade que tem sido recorrente, o aprendizado dos nossos cultos de quarta-feira, a oração no ministério de Jesus. Jesus, ele tem essa marca no seu ministério de oração. E o primeiro sermão que o Jonatas Ulisses abriu falando sobre isso, ele intitulou esse sermão que marcou a vida do pastor, certamente da igreja, dizendo: a oração é o início de tudo. E quando Jesus está iniciando o seu ministério, ele está orando. E aqui nós estamos na fase final do ministério terreno de Jesus, e Jesus está orando. O texto em tela abre dizendo: tendo dito estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse. É a abertura da oração. Todos os versículos que virão depois disso, todos os 25 versículos posteriores, eles são relatos de João a respeito da oração de Jesus. João tem um foco filosófico no ministério de Jesus. Ele trata a respeito daquilo que Cristo veio fazer a sua vida e obra, apontando para o princípio de todas as coisas. Ele vai tratar sobre o Logos. Ele vai tratar, por exemplo, o verbo teletestai, ou está consumado. Ele vai trazer alguns verbos
que só encontra-se no Evangelho de João, tanto que o Evangelho de João é o único dos 4 evangélicos não considerados sinópticos, ou similares, semelhantes. Os 3 evangelhos, eles são sinópticos, e eu explico o que é isso. É você olhar para o Everest, por exemplo, uma grande montanha, aqui na Bucânia tem um grande morro. Imagine que o Evangelho de Jesus Cristo, a vida e obra de Jesus Cristo, é aquela montanha. E Lucas está subindo aqui, pelo Dr. Juarez Júnior. Subiu, escalou, passou Zé Maia e está subindo. Marcos, ele decidiu subir o morro do Evangelho pelo lado de lá, pelo buracão. E ele veio escalando de lá. E então Mateus decidiu escalar via rapel, escalada, de frente da pedra do morro. Todos eles estão falando a respeito da mesma coisa. Se Leandro for contar a história dele ao subir o morro por aqui, ele vai ter uma narrativa. Como que foi a subida dele, como que ele conseguiu subir, o que ele encontrou no caminho, o que ele viu, qual que eram as árvores que estavam ali na frente dele, mas tudo que ele está narrando é sobre o morro. Se o Miguel for subir e ele subir de lá para cá, ele vai contar narrando o que ele viu do lado de lá. Viu mais flores, algumas árvores frutíferas, alguns detalhes que só tem do outro lado. E o alpinista que for subir reto, ele vai olhar para a subida da pedra dele e ele vai contar o que ele está vendo ali. Algumas moitas penduradas, em algum momento ele vai ter uma base, vai pisar, vai ficar ali, ele vai narrar aquilo ali. Isso é o Evangelho Sinópticos. 3 contando a mesma história de ângulos diferentes. E o João, ele destaca, porque tem passagens de João que estão somente em João, por isso ele não é considerado sinóptico. E a oração sacerdotal é uma dessas passagens, que vai ter um destaque. E quando nós olhamos para o capítulo 17, nós vamos observar essa oração que Jesus está fazendo. Ela é atemporal, ela é uma oração acircunstancial, ela não está presa na circunstância, pois Jesus não ora pelo momento, Jesus ora pela história toda, antes de ter vivido a história toda, ou conforme propriamente João dá os próprios restícios. Por exemplo, capítulo 17, versículo 16, ele vai usar: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro estou lendo o capítulo 14, versículo 16. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que esteja conosco para sempre. Jesus dá no seu passo a passo do ministério, eu já estou te colocando no contexto imediato da passagem, e está nos trazendo a seguinte questão: eu estou aqui com vocês, eu estou orando ao Pai por mim, por vocês e por aqueles que virão a te conhecer. Quando ele vai citar em alguns momentos sobre a eternidade, quando criaste todas as coisas, antes da fundação do mundo, antes de que tudo fosse criado, eu estava com o Pai e o Pai em mim. Ele está apontando para a eternidade, mostrando que a sua oração, ela não está para o momento e nem para aqueles ouvintes apenas imediatos. E aprova o Senhor preservar a sua palavra, o registro dessa oração. Ele nos guardou e nos trouxe essa maravilhosa porção para a nossa edificação. A primeira verdade do texto é essa: Jesus, que é o Pai, eu e o Pai somos um. Ele vai orar. E por que eu e você não aplicamos a nós a grande necessidade de também estarmos orando? Qual o contexto? Jesus está conduzindo os seus discípulos a entender a respeito do porvir. Jesus, ele ora anteriormente, comunica aos seus discípulos a vinda do Espírito Santo. Jesus, ele comunica aos seus discípulos a respeito da realidade da vida, que eles irão enfrentar, os desafios, as lutas, as provações. E Jesus
por último, ele vai dizer aos seus discípulos, no capítulo 16 já, é chegada a minha hora. É chegada a minha hora. E ele coloca os seus discípulos diante de uma realidade. Versículo 33 do capítulo 16 vai dizer: disse-vos estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está aconselhando, Jesus está ensinando, Jesus está preparando os seus discípulos, e agora ele está expressando ao Pai o seu clamor pelos discípulos. Jesus, ele está mostrando a realidade para os discípulos: aflição, luta, provação, dor, perda, dano. E agora ele está apresentando o seu sacerdócio intercessório por todos os santos a nós, dizendo: eu estou orando por vocês. Depois de mostrar a realidade do caminho da cruz, depois de mostrar a realidade da dor, da aflição que está chegando, depois de falar sobre abandono e traição, depois de falar a respeito de lutas que ele passaria, Jesus vai dizer: Pai, eu oro por esses. O que é que nós podemos aprender aqui, irmãos? Jesus nunca mentiu para nós. A palavra de Deus nunca nos ludibriou a despeito da vida. Nós não vamos encontrar na palavra de Deus a promessa de que, se você se converter, você vai parar de sofrer. O slogan da igreja que nós conhecemos muito bem é: pare de sofrer. Nós não achamos isso na palavra de Deus. Jesus não nos prometeu uma vida enquanto aqui na terra de mar de rosas. Por isso, a boa e velha canção encorajava os bons e velhos pregadores a pregar os espinhos também. Por isso, o Evangelho é realista. Por isso, Jesus ele vai enfatizar a respeito da vida do cristão, dizendo: eles estão do mundo. Eles não são do mundo, mas estão no mundo. Você já recebeu a promessa da vida eterna? A viva esperança, a firme e inabalável alegria. Contudo, você não foi colocado dentro de uma bolha, você não foi transladado para um mundo paralelo, onde você está isento de provações e de lutas. Você foi tirado de uma cosmovisão, você foi tirado de uma engrenagem, você funcionava para o mundo, você não funciona mais para essa engrenagem, para o fluxo do mundo, você agora pertence ao Senhor, você agora está na cosmovisão cristã, mas você continua no mundo. Você vive aqui, você está sujeito a passar as lutas, as provações, as dores, as aflições, os desafios, a sofrer as afrontas. E lendo Santos no Mundo, eu fui conduzido por Pink a olhar para eles e a enxergar a grande verdade por trás de uma bandeira que fora passada para a gente errada. Muitos que falam dos puritanos nos apresentam homens que, por suas vidas, lutaram para fazer com que a Nova Inglaterra fosse um pedacinho do céu. E Pink vai dizer: eles fracassaram nisso. Os seus 50 primeiros anos de vida puritana, a vida dos 50 anos dos puritanos, ela foi dedicada em tentar fazer isso. Até que eles então olham
para a grande realidade de que eles são santos no mundo. E aí eles vão viver de forma santa no mundo. E aí o Pink vai dizer que através do seu viver delicado, do seu viver amoroso, compassivo, através do viver misericordioso, através do testemunho, eles então conseguiram influenciar para que as pessoas vissem a majestade de Cristo e a gloriosa esperança da eternidade. E isso causou um impacto na era dos puritanos. E Jesus está dizendo, não, eles não são do mundo, eu estou orando por eles, eles estão no mundo, eles não são do mundo, eu estou intercedendo para que o Senhor os guarde, não os tire desse mundo. A grande realidade da vida é que nós sempre achamos que estamos preparados para enfrentar o mundo. E quando os desafios vêm, nós nos damos conta de que não estamos preparados o suficiente. Isso é o pré-texto da passagem. O pretexto da passagem, as provações, as lutas, as aflições. Cristo já tinha anunciado o traidor, Cristo já tinha avisado Pedro que ele iria negar, Cristo já tinha dito para os discípulos que ele seria entregue na cruz. E aí, o que vem posterior a essa oração é Jesus no Getsêmani. Vem essa oração e depois Jesus no Getsêmani. Jesus vai enfrentar o seu pior momento, que é a cruz. E a cruz de Jesus, ela começa no Getsêmani. Quando Jesus se põe a orar, a buscar ao Pai, a se esvaziar dele em completude total e a entregar o homem perfeito na cruz. E quando Jesus começa a orar no Getsêmani, o relato mais detalhado é do médico Lucas, aí ele tem propriedade e vai desenvolver de forma detalhada o Getsêmani de Jesus, que Jesus orava e a aflição de Jesus era tanta a ponto dele suar gotas de sangue. Alguém aqui já suou gota de sangue? Já botou sangue pelos poros? O Pai que está em Cristo agora está conduzindo ele ao caminho da cruz. E os portais do caminho da cruz é o Getsêmani. Quando Jesus ora, soa gota de sangue, intercede, clama e termina a sua oração dizendo: Pai, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Essa realidade de orar, continuar orando e prosseguir orando antes da cruz nos ensina, irmãos, e muito. Getsêmani é árvore prensada, olivas prensadas. Ele está sendo prensado pelo peso da ira. E quando Jesus ora, o comentário do R.C. Sproul a respeito disso, ele, no caminho da cruz, no Getsêmani, ora, intercede, clama ao Pai e vai dizer: seja feita a tua vontade. Ele vai dizer, o Sproul, que Jesus está expressando nessas palavras que na natureza humana, se ele pudesse desviar o seu caminho, ele desviaria, mas ele sabe o caminho que ele tem que fazer, ele sabe a vontade do Pai, e por isso ele está dizendo: não a minha vontade, mas a tua vontade.
Quando nós olhamos para a realidade das provações, a última coisa que talvez nos venha à mente é que seja feita a tua vontade. Nós somos conduzidos por Deus a lutas, isso é natural na vida cristã. Não tente você achar que existe outra alternativa. Se o próprio Filho não foi poupado da cruz, e a vontade de Deus foi executada, como você acha que você poderia ser poupado das provações e das lutas? Você está no mundo. Você precisa entender que Jesus está assumindo o papel de intercessor ao lado do Pai, e já aqui na terra, Ele está mostrando para os seus discípulos o grande conforto intercessório que Ele oferece aos santos. E aí eu gostaria de encerrar a minha mensagem na conclusão dela, dizendo a você: você precisa descansar no Senhor. Você precisa entender que você tem um intercessor justo, fiel. Você precisa entender que Jesus já orou por você. Você já foi citado na oração de Jesus. Você precisa descansar na realidade de Cristo intercedendo por você ao lado do Pai. O único mediador entre Deus e os homens, Cristo homem, o nosso Salvador. Você precisa acalmar o seu coração, aquietar o seu coração, ao saber que você vai passar por provação. E é natural que isso aconteça, mas você não está sozinho. Você tem o bom pastor de João 10, que dá a vida pelas ovelhas, intercede pelas ovelhas, cuida das ovelhas, e nenhuma de suas ovelhas se perderá. Você precisa entender que o reflexo da oração de Jesus já respingou em você, porque o Pai deu você a Jesus, e você foi atraído, você foi conduzido ao arrependimento, você se arrependeu, você foi salvo, você é um eleito, e Ele intercede por você. Isso é segurança. Você deve olhar para a vida e obra de Jesus, e ao olhar para a vida e obra de Jesus, ver a sua vida de oração intercessória. O foco aqui é esse: Jesus intercedendo, se colocando entre. E a intercessão da cruz ecoa na eternidade, assim como a intercessão diária de Jesus por mim e por você, que estamos no mundo, mas não somos do mundo. Quando você recebe uma oração de alguém, isso não acalma o seu coração? Não é bom quando alguém senta do seu lado e diz assim para você: qual o pedido que você tem para que eu possa orar por você? Não é bom você, no seu momento de aflição, receber alguém na sua casa e a pessoa dizer: eu vim aqui orar por você? Isso não é um alento para a nossa alma? Agora, irmãos, eu estou apresentando para vocês um fato na história, que é Cristo Jesus ressurreto, o unigênito de Deus, orando por você. Levantou os olhos ao céu e disse: Pai. Ele levantou os olhos ao céu e disse: Pai. Querido irmão, talvez o que você precisa nessa noite é ser atraído a ser parte dessa oração. Talvez você é um destes do mundo que pertence ao Pai, e o Pai quer
oferecer a Cristo você nessa noite. Talvez você nessa noite está inseguro quanto cristão, tempos de crise econômica, crise política, crise social, uma crise generalizada, institucionalizada. E aí você fica inseguro. Como será? Estava conversando com o Gil ontem pela manhã. E o Gil falou: pastor, eu até peço perdão a Deus por essa insegurança, mas eu tenho muito medo do amanhã. Nós estamos em dias incertos e o mundo é incerto. O fluxo do mundo é incerto. Por isso, para você que está se sentindo exatamente assim, em meio a incertezas, medos, Jesus orou por você, irmão. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Isso tudo vai passar. Céus e terra passarão. Não tem como mudar esse fluxo natural da consumação dos séculos. Haverá guerra, rumores de guerra, lutas, provações, fome, perseguição. Não tem como. Qual que é o seu conforto? Você está no mundo, mas você não é do mundo. Você não é órfão. Você tem um Pai que te adotou em Cristo Jesus por amor e graça e misericórdia, e que te sustenta em meio às lutas, às incertezas, aos desequilíbrios do mundo, ao caos. Você pode se ajoelhar e simplesmente falar: Senhor, obrigado por ter orado por mim. Me livra do mundo. Se apegue a essa firme esperança. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Jesus é o seu intercessor. Feche os seus olhos. Vamos fazer como Jesus fez. Orar. Santo Deus, assim como Jesus orou por sua igreja, assim também nós oramos por sua igreja nesse tempo, Deus. Venha acalmar os corações, venha revigorar as forças, venha, Senhor, restaurar aquele que está caído, desesperançoso, Senhor. Venha, Deus, tirar os nossos olhos do aqui e do agora e colocar os nossos olhos fitos, firmados na eternidade. Venha guardar os nossos pés enquanto aqui no mundo. Venha nos fortalecer, Senhor. Venha estar, ó Deus, encorajando o Teu povo, trazendo consolo, conforto para o Teu povo. Venha, Senhor, acalmar e aquietar os corações aflitos e inquietos. Venha, Senhor, trazer, ó Deus, do Seu bálsamo sobre o Seu povo, Pai, para que o Seu povo seja encorajado a não olhar para baixo, a não olhar para o lado, mas olhar para o alto. E assim como o salmista disse: estou olhando para os montes, de onde me virá o socorro? E a pergunta retórica que traz para ele um grande encorajamento como resposta é: o meu socorro vem do Senhor, vem do céu. Ó Pai, eu te peço, Senhor,
Que o Senhor possa estar fortalecendo o seu povo, dando confiança ao seu povo, Senhor, gerando fé no coração do seu povo, e que nós, como povo do Senhor, possamos nos colocar em submissão à intercessão de Cristo Jesus e a ter firme confiança de que temos um intercessor justo e fiel, infalível, fidedigno, Jesus Cristo. Ó Pai, venha diante das lutas encorajar o seu povo a olhar para a sua palavra e ser guiado por sua palavra. Ó Deus, nós te pedimos, Pai, venha nos guardar em Ti, Senhor. Ó Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor possa estar trazendo sustento, provisão, direção, solução. Abra os olhos do seu povo, Deus, dê sabedoria ao seu povo, dê dinamismo ao seu povo, dê, Deus, criatividade ao seu povo, para que possa viver, ó Deus, dando um bom testemunho para o mundo diante do caos, diante das crises, testemunhar do Senhor Jesus, mostrar-se de caráter irrepreensível, de testemunho ilibado. Em nome de Jesus, ó Pai, guarde a Sua palavra em nossos corações, nos santifica na Tua palavra, nos encoraje, Senhor. Esteja, Pai amado, fortalecendo a vida da Sua igreja, dia após dia, em nome de Jesus. Assim oramos. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe a sua vida. Em oração silenciosa, estamos assim encerrando. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos.